Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 12. Posso? 1. 5 dias depois. De manhã cedo, ginásio do Valhalla. Ele. Kim Jou-yeol, que estava olhando para Arin Choi, que estava se espalhando ao lado dele depois de correr a toda velocidade, sorriu e falou. Você disse que treinou um pouco, então por que está tentando morrer assim? Em resposta à pergunta de Kim Jou-yuki, Choi Ah-rin olhou para ele com uma expressão ressentida e respondeu. Você, esquisito, coisa, ele, e comumente, não faça isso. Sinto que vou ficar sem fôlego enquanto falo, então prenda a respiração e fale. Jou-yeol-kim se senta, acenando levemente com as mãos. Arin Choi respirou um pouco e então falou com uma expressão estranhamente insatisfeita. Você é estranho. Geralmente é difícil fazer isso. Isso é normal? Este não é o nível básico para lutar contra monstros em primeiro lugar? Com as palavras de Kim Jou-yuki, Choi Ah-rin balançou a cabeça. Você pode usar magia. Você não está confiando demais na magia? O que você quer dizer com você não sabe por quê? Com as palavras de Kim Jou-yeol, Choi Ah-rin parecia estar pensando em algo, então inclinou a cabeça ligeiramente e perguntou. Isso não é óbvio? Como pode ser normal? Você pode usar magia para receber poder das constelações. Com as palavras de Choi Ah-rin, Kim Jou-yeol manteve a boca fechada por um momento, depois assentiu novamente. Pensando bem, foi. Rir. O que? Kim Jou-yeol, que acenou com as mãos por um momento com a pergunta de Ah-rin Choi, lembrou o bom senso deste mundo através de suas palavras mais uma vez e fez uma expressão de absurdo. É um mundo onde é dado como certo que você não pensa em desenvolver sua própria força e confiar em bastardos que pedem constelações ou o que quer que seja. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, Kim Jou-yeol achava que o senso comum deste mundo era muito tolo. Claro, Kim Jou-yeol veio para Valhalla e obteve algumas informações através de aulas dentro da academia e mídia externa, então ele sabia por que eles dependiam das constelações dessa forma. É um crescimento rápido. Crescimento rápido. Para ser preciso, não há nada a dizer sobre o crescimento, e é muito mais conveniente apenas pegar emprestado o poder de outra pessoa, então as pessoas neste mundo estão ignorando o treinamento físico e apenas aumentando seu poder mágico. E como prova disso, havia apenas Kim Jou-yeol, Choi Ah-rin e Osi-yeol repetindo silenciosamente o supino em um canto desta ampla sala de treinamento. Aquele cara é esperto nesse aspecto. Kim Jou-yuki voltou seu olhar e olhou para Osi-yuki. Ele está fazendo um supino com um peso que parece muito pesado. Quando eles se conheceram, eles eram muito arrogantes, mas isso permaneceu na memória de Kim Jou-yuki, então quando ele viu que eles estavam na mesma classe, ele pensou que causaria problemas com seu complexo de inferioridade. A única coisa que Kim Jou-yeol via era sempre se exercitar na academia. Bem, parece que eles fazem isso porque eles têm talento no corpo em primeiro lugar. Por mais talentosos que fossem, eles pareciam um pouco melhores do que aqueles que elevavam sua mana à grandeza para obter poder emprestado das coisas chamadas constelações. Do ponto de vista de Kim Jou-yeol, esse senso comum parecia nada além de um absurdo para exercer o poder de maneira mais confortável e rápida. Então o que farei se essas pequenas constelações não me emprestarem sua força? E isso não é tudo. Em um labirinto ou masmorra, e se a luta durasse mais do que alguns dias e todo o poder mágico se esgotasse? E se houver um bloco mágico anexado ao labirinto ou masmorra em primeiro lugar? Eu sou realmente muito vulnerável. Kim Jou-yeol estalou a língua depois de pensar nisso e, de repente, voltou a olhar para Ah-rin Choi. Ei! Por que você está fazendo treinamento físico? Eu não me incomodei em abrir minha boca, mas você está falando sério? Arin Choi olha para ele com uma expressão de. No entanto, como Kim Jou-yeol olhou para ele sem dizer nada, ele falou imediatamente. Por que você me disse para fazer isso? Esse é o único motivo?
Na pergunta de Kim Jo-hyuk, a Rin Choi balançou os olhos como se tivesse sido pega de surpresa por um momento, mas ela acenou com a cabeça em resposta. Por que você disse que me avisaria se fizesse isso? Com as palavras de Choi A-rin, Kim Jo-hyuk assentiu com uma expressão estranha e então abriu a boca como se entendesse. Antes de tudo, hoje termina aqui. Você não vai? Vou fazer mais um set. Você gostaria de? Vendo Choi A-rin, cujos olhos tremem com as palavras de Kim Jo-hyuk, ele sorriu e acenou com a mão. Não importa se você não quer. Além disso, você não deveria estar se preparando para a escola em breve? Com as palavras de Kim Jo-hyuk, Choi A-rin assentiu com uma expressão aliviada e deixou o guarda-costas com as palavras para vê-la mais tarde. Gancho gancho. O treinamento físico de Kim Jo-hyuk começou com ele. Você não deveria estar se preparando logo? Depois de correr um pouco, Kim Jo-hyuk respondeu à voz de Barsi. Não vai demorar muito de qualquer maneira, então tudo que eu tenho que fazer é me mover. Como resultado de passar alguns dias com Barsi, Kim Jo-hyuk agora era capaz de se comunicar com ele apenas transmitindo seus pensamentos, não por voz. Você disse Arin Choi? Você definitivamente tem olhos para ver. Dizer isso depois de ver seu diploma. Eu também estava curioso sobre isso, então pensei em contar um pouco a você. Em vez disso, quanto mais eu falo sobre este lugar, mais estranho ele fica. O que você está falando? Quero dizer as constelações. O que diabos são esses bebês? Antes de tudo, sou uma constelação, mas estou preso há 300 anos, então não sei nada sobre constelações. Não ajuda de 1 a 10. Barsi deu de ombros com a voz amarga de Kim Jo-hyuk. Não pode ser ajudado. Em primeiro lugar, era como estar em uma cela solitária por 300 anos, então o que você quer? Como posso escolher algumas respostas? Profundo. Quando Kim Jo-hyuk fica um pouco irritado, Barsi desmaia imediatamente. De qualquer forma, se você me levar para a segunda condição, você pode pensar em algo. Não é? É por isso que ainda não foi esmagado. Com as palavras de Kim Jo-hyuk, Barsi não disse nada por um tempo, mas logo mudou de assunto. Ainda assim, é definitivamente estranho. Já se passaram 5 dias desde que isso aconteceu? Qual é o 5º dia? Aqueles caras que estavam brincando com você. Ah, eles? Sinceramente, pensei que causaria danos de alguma forma, mas surpreendentemente, nada foi dito. Com as palavras de Barsi, Kim Jo-hyuk suspirou e respondeu, lembrando 5 dias atrás. Eu disse-te? De qualquer maneira, não posso fazer nada. Kim Jo-hyuk nunca foi à escola, mas viu alguns deles naquela indústria suja e feia 300 anos atrás. Idiotas que tentam derrubar os mais fracos do que eles, mas não conseguem ceder aos mais fortes. Adicione a isso a mentalidade de que você nunca quer perder o que tem. Pelo menos aos olhos de Kim Jo-hyuk, Relic era apenas um cara que não se desviava muito daquela figura humana. Porque se você me disser que foi punido, você também terá muito a perder. Então, ao invés de pensar em Relic, Kim Jo-hyuk estava pensando no que aconteceu depois disso. Que tipo de cara ele é? Era seguro dizer que a gangue de Relic e Kim Jo-hyuk não tinham nada a ver um com o outro. Mesmo assim, o fato de Relic propositalmente ter vindo até ele e começado uma briga significava que alguém o havia instigado nos bastidores. Quem é esse? No entanto, Kim Jo-hyuk não conseguiu identificar facilmente os caras que compraram a Relic. Não fui o único que me xingou. Ele desapareceu gradualmente após 2 semanas entrando em Valhalla, mas não foi fácil identificar alguém porque muitas pessoas vieram a Kim Jo-hyuk no começo e voltaram depois de xingá-lo. A melhor coisa é perguntar a esse valentão. Para ser sincero, fiquei ofendido com o cara que comprou, mas era chato andar assim e, acima de tudo, era uma perda de tempo, então Kim Jo-hyuk decidiu simplesmente deixar para lá. Bem, se eu torcer,
ele vai atacar de novo. ####. Sala de experiência de combate virtual. Uma das instrutoras seniores de Valhalla, ela se especializou em O Labyrinth Monster e é uma mulher calma, Lilia, e tem a reputação de ser uma instrutora muito rígida para os alunos da academia. Ao contrário de outros instrutores que fazem o teste um pouco mais devagar, ela faz o teste com muita atenção e também corta a pontuação impiedosamente. Além disso, o dinheiro de volta que alguns outros instrutores receberam secretamente não funcionou para ela. De qualquer forma, ela é muito minuciosa, mas é por isso que ela não recebe uma avaliação muito boa dos outros. Lilia estava olhando para Kim Jo-hyuk parado na frente dela com uma expressão de absurdo. Por que ela está fazendo uma cara ridícula? Foi por causa do teste de papel que ela fez na semana passada. Aluno Kim Jo-hyuk, você fez o teste corretamente? Você viu certo? Mesmo assim? Lilia segurou um papel de teste com muitas linhas inclinadas na frente de Kim Jo-hyuk. E a pontuação foi marcada no papel de teste com as linhas inclinadas. 0 pontos. No entanto, Kim Jo-hyuk olhou para seu papel de teste e disse: Sim. Você viu direito? Com essas palavras, Lilia calou a boca com uma expressão absurda. Para ser sincero, por mais minuciosa que ela fosse, era porque essa matéria era muito importante para os alunos, e ela não pedia muitas notas na prova surpresa. Na verdade, as notas dos alunos não eram boas. Mas isso não significa 0 pontos. Lilia franziu a testa e leu as provas de Kim Jo-hyuk. Qual é a maneira mais eficaz de lidar com o Goblin de pedra do monstro do labirinto? Coloque uma faca no estômago. Você encontra 8 goblins da selva atacando você em um labirinto reto. Qual é a coisa certa a fazer então? Coloca uma faca nos caras correndo de uma só vez. Sob. Se tivesse sido escrito com respostas normais diferentes dessas, Lilia não teria apontado e teria contado a ela todas as características dos monstros que ela havia escrito na prova hoje e até mostrado a ela como lidar com eles. Sim, se não fosse por isso. Você está brincando comigo agora? A instrutora Lilia abriu a boca com raiva. Mesmo enquanto observava seus olhos brancos franzirem impiedosamente, Kim Jo-hyuk ainda respondeu calmamente. Eu não estava brincando. A maneira mais eficaz de lidar com goblins de pedra é colocar uma faca em seu estômago? Sim. Posso mandá-lo para um quarto? O exorcismo de Stone Goblin é oficialmente classificado como B+. Dizem que a esgrima geral não funciona. Aliás, você vai enfiar uma faca na barriga? Sim. Em resposta à resposta de Kim Jo-hyuk, Lilia varreu o cabelo curto branco uma vez e ajustou o controle remoto que estava segurando. Geruk. Um goblin de pedra criado com ele. Lilia, que uma vez identificou um goblin de pedra com uma altura semelhante à de um homem adulto normal, que não se encaixava no termo goblin, imediatamente deu um queixo a Kim Jo-hyuk. Tente. Sim. Tente. Se você puder fazer tudo conforme escrito neste papel de teste, revisaremos sua pontuação novamente. Ou não pode. Com as palavras de Lilia, Kim Jo-hyuk coçou a cabeça e encolheu os ombros, pegou uma espada que foi colocada ao lado da sala de experiência e se aproximou do goblin de pedra. E vendo isso, ela franziu a testa. A pessoa presunçosa. Ela tinha ouvido falar de Kim Jo-hyuk. Há muita conversa entre os instrutores de Valhalla sobre capturar todos os 120 monstros que o instrutor Kim Yi-gon convocou para dominá-lo. Mas mesmo assim, ela não achava que Kim Jo-hyuk pegaria o goblin de pedra apunhalando-o no estômago. Monstros 120. O verdadeiro Kim Jo-hyuk poderia ter sido pego porque ele era um gênio nato, mas foi porque esfaquear um goblin de pedra até a morte, esfaqueando-o na barriga, era uma história que não fazia sentido. Tinha exorcismo e, no caso de empreiteiros que lidavam com espadas, o ataque não funcionaria bem, a menos que a magia fosse maior que a de um empreiteiro de classe A, então foi do Goblin quem lidou com isso com o atacante.
Eu definitivamente pensei assim. Viciado. Quer? Está tudo bem. Lilia parecia perplexa ao ver o Dougoblin desaparecer com um buraco no estômago. Episódio 13. Posso? 2. A sala de experiência de combate virtual caiu em silêncio momentâneo. A causa é por causa de Kinjou Yuki, sem ninguém dizer nada. Mesmo os outros alunos que estavam olhando com interesse, incluindo Lilia, a instrutora do monstro do labirinto, estavam abrindo a boca. Entre eles, You Soo-yeon, em particular, estava com a boca aberta em transe e fazia uma expressão sem sentido. Choi Ah-rin estava olhando para Kim Jo-yeon com uma expressão que parecia calma e orgulhosa. Silêncio por um tempo. Como? Ao ouvir a voz gaguejante e incrédula de Lilia, Kim Jo-yeon respondeu com um sorriso. Tudo bem. Lily treme com a risada de Kim Jo-yuki. Logo, ela franziu a testa e disse. Oh não! Ainda não. Por quê? Você terminou? De novo. Tente novamente. Apesar das palavras de Kim Jo-yeon, Lily abriu a boca como se estivesse fazendo barulho e manipulou o controle remoto que estava segurando para criar um goblin de pedra na frente dele. No entanto, Fulvuk. Decepcionando as expectativas de Lilia, o goblin de pedra foi perfurado no estômago pela espada de Kim Jo-yeon e morreu em um instante. Tudo bem. O que diabos você fez? Lily, gritando como se fosse ridículo. Para isso, Kim Jo-yeon falou sem perder o sorriso. Se você esfaqueá-lo, você vai morrer? Lucro. Lily franze a testa com o tom descontraído de Kim Jo-yeon. Ela imediatamente abriu a boca. Não seja tão presunçoso apenas resolvendo este. Na verdade, a aparência que Kim Jo-yeon mostrou agora foi chocante o suficiente para que ele tivesse que reescrever a tese sobre o monstro do labirinto que estava escrevendo até agora e submetê-la à conferência acadêmica. No entanto, ela imediatamente operou o controle remoto, pensando que queria pressionar o nariz de Kim Jo-yeon, que estava parado na frente dele com uma expressão relaxada no rosto, ao invés de imediatamente. A paisagem da sala de experiência começa a mudar com ele. Para ser preciso, os alunos arregalaram os olhos ao ver o ambiente ao redor de Kim Jo-yeon começar a mudar. Keruk quer Leuk. Lilia convocou 8 goblins da selva na frente de Kim Jo-yeon, que foi colocado na passagem estreita do labirinto. Tente isso em algum lugar. O nome oficial é Jungle Goblin. No entanto, o nome real dessas pessoas na indústria de empreiteiros era o Goblin com transtorno de controle da raiva, então eles eram um Goblin tão sujo. Claro, se isso fosse tudo, teria sido ridículo para Lilia estar tão confiante com apenas 3 Goblins de pé, mas isso não era o assustador dos Goblins da selva. Se você não pode matar nem mesmo um dos 3 de uma vez. O Jungle Goblin convoca instantaneamente todos os Jungle Goblins no labirinto através de um uivo. E se isso acontecer? O empreiteiro que falhou em lidar com o Goblin foi espancado até morrer pelo destemido Goblin líder do esquadrão, que veio correndo e então enfrentou uma morte brutal. Então, basicamente, a maneira de lidar com os goblins da selva no labirinto era fugir sem enfrentá-los ou matá-los de uma vez com a ajuda de uma constelação que usa magia. Claro, ele poderia ter feito os contratos um pouco mais fortes antes que os goblins gritassem, mas ele ainda era um aluno do primeiro ano que não havia assinado um contrato com a constelação. Além disso, ao matar orcs de ouvir, ele obviamente se livrou de todos os orcs, mas não disse que foi tão rápido. Então Kim Jo-yeon, que está apenas segurando uma espada. Fulvuk. Não posso. Mas, deu. Kajik. Está tudo bem. Existe? Lilia, sem saber, colocou a palavra em sua mente antes de abrir a boca com uma expressão ridícula. Como? Você fez o que está escrito na prova. Com as palavras de Kim Jo-yuki, Lilia olhou inexpressivamente para os pés dele. Havia um goblin da selva desaparecendo com uma faca cravada na cabeça, tudo amigavelmente. E vendo isso,
Kim Jou-yo deu de ombros. Como esperado, todos os monstros que aparecem aqui são um pouco desajeitados. Kim Jou-yo pegou muitos monstros. Não foi apenas muito, foi muito, não, foi além de muito, então parecia que eu tinha capturado centenas de milhares deles sozinho. Como você pegou tantos? Esse era o mundo há 300 anos. Você não podia ver monstros na cidade, mas se você sair um pouco, os monstros correm desenfreados, um mundo que te faz confundir se o dono da terra é um humano ou um monstro. Como ele era Kim Jou-yo, que vivia matando monstros no meio disso, ele memorizou as maneiras de lidar com monstros gentis não com a cabeça, mas com seus instintos. No entanto, em vez disso, Kim Jou-yo estalou a língua ao ver a instrutora Lilia e os alunos fazendo expressões ridículas ao lado dele. Porque eu peguei emprestado o poder da constelação, eu acho que não consigo nem lidar com goblins de pedra. Como lembrou Kim Jou-yo, o Goblin de Pedra era obviamente um monstro astuto, mas não era um monstro que não pudesse ser derrotado com uma espada. Não é irracional matar com uma espada contanto que eu possa perfurar o grão no meu estômago. Bem, o Goblin da selva foi morto puramente fisicamente. Todos. Algo mais. Enquanto Kim Jou-yo pensava nisso, a voz de Lilia veio. O que? Tente outra coisa. De novo? De novo não. A aluna Kim Jou-yo obteve 0 pontos no meu teste. Então prove outra coisa. Prova de que você pode fazer como o papel de teste que você enviou. Lily, gritando e gritando. Que diabos é injusto? Sinto-me injusto por toda a minha cara. Kim Jou-yo assentiu como se entendesse e respondeu. Se eu fizer tudo no papel de teste, minha pontuação vai subir. Ok, então experimente. Com as palavras de Lilia, Kim Jou-yo suspirou e acenou com a cabeça como se tivesse entendido. Afinal, naquele dia, os alunos não estavam aprendendo a lidar com os monstros do labirinto. Corte. Fulvuk. Cabeça cortada. Kajik. Corte as patas traseiras. Quaduk. Eu vi a maneira incomum de Kim Jou-yo lidar com os monstros normais do labirinto. 100 pontos não são legais? Depois de provar tudo o que estava escrito na folha de teste à sua frente, Kim Jou-yo sorriu brilhantemente enquanto olhava para a folha de teste, que havia passado de 0 a 100 pontos, e Lilia, que estava olhando para o espaço vazio com uma expressão vazia. E... Que? Jou-yuki? Como você pegou aquele troller mais cedo? Depois da aula, ele agarrou Kim Jou-yo, que estava saindo da sala de experiência, e viu Lilia, que abriu a boca para ele com uma voz estranhamente calma. Merda. Não sei. Depois de dizer isso para Lilia, que estava olhando para ela, ela se dirigiu para a sala de aula. Hashtag. O grande dormitório onde Rockjill Bentrick está hospedado. Ao contrário de antes, onde os móveis foram quebrados, Rockjill olhou para a Relic sentada à sua frente em um local bem organizado. Como estudante do 2º ano em Vaurala e descendente da família Sunrise com uma constelação guardiã não muito ruim, ele estava sentado na frente de Rockjill com uma expressão desconfortável o tempo todo, continuando a conversa. Então você quer dizer... Olhe para mim agora e esfaqueie-o na sala dos professores, não é? Não é um som de esfaqueamento. É apenas um convite para dizer a verdade. Rockjill Bentrick abriu a boca com uma expressão extraordinariamente pretensiosa ao ouvir as palavras de Relic. No entanto, Relic franziu a testa na frente dele e disse: Acho que já disse isso antes? Quer dizer, eu vou sair dessa. Se for esse o caso, deixarei Bentrick fazer todo o pós-processamento. Como você sabe, se minha família se mudar, pelo menos apoiar você é. Só porque a família Bentrick se inscreveu, a honra que nossa família perdeu não voltará. Relic disse isso e se levantou como se não tivesse mais nada a dizer. Vou manter minhas mãos longe de Kim Jou-yuki.
Após essas palavras, Relic tremeu sem saber o que havia pensado, então se levantou sem hesitar e saiu do quarto de Rockdil. Esse bastardo! Dizer que você só acertou um golpe e rolou o rabo. Assim que Relic saiu, Rockdil Ventric cerrou os dentes e murmurou isso. Como diabos você foi atingido? Rockdil Ventric não sabia o que aconteceu entre Relic e Qin Zhou-Yu. Tudo o que ele precisava fazer era dizer a Relic para assediar Qin Zhou-Yu e, quando funcionou com sucesso, ele prometeu a ele uma recompensa. E ele podia ter certeza de que a recompensa era definitivamente uma boa condição para Relic. Além disso, Rockdil soube por um dos instrutores ligados a Ventric que ele estava indo para a sala da constelação e até deu a informação para Relic. Então, Rockdil poderia adivinhar que Relic e Qin Zhou-Yu haviam se encontrado naquele dia, e ele também poderia saber que Relic havia sido destruído por ele ali. No entanto, Relic tinha orgulho dos filhos de sua família. É por isso que Rockdil pensou que mesmo que Relic fosse quebrado por Qin Zhou-Yu devido às circunstâncias, ele continuaria a confrontá-lo por causa de seu orgulho único. Ao contrário de suas expectativas, porém, Relic desistiu de enfrentar Qin Zhou-Yu. Então, a conclusão. O que diabos é esse bastardo? Era que Qin Zhou-Yu tinha o poder de dominar Relic, ou para ser mais preciso, as gangues que eram piores que Relic. Eu certamente sabia que Qin Zhou-Yu era forte até certo ponto. Porém, um calouro que acaba de entrar no primeiro ano faz Relic, que tem um forte orgulho, tremer de medo? Do ponto de vista de Rockdil, estava claramente além do senso comum. TSK. Ele franziu a testa e estalou a língua. Claramente, através deste incidente, Rockdil percebeu que Qin Zhou-Yu era mais forte do que ele pensava. Mas mesmo assim, ele não tinha intenção de desistir. Pegar essa vergonha e desistir? É ridículo. Como a raiva de Qin Zhou-Yu ainda não havia desaparecido na cabeça de Rockdil Ventric, ele repetia o pensamento de derrotá-lo a qualquer custo. Para aqui. Yuria. Sim. Você entrou em contato com Dizera? Sim, eu disse a você que queria conhecê-lo primeiro. Onde você está? Dissera-sama está atualmente passando um tempo em um lugar chamado Arpia Academy no México. Rockdil respondeu às palavras de Yuria. Então diga a eles para voar para a Coreia imediatamente. Tenho algo para fazer imediatamente. Tudo bem. Yuria acena com a cabeça e se curva e sai da sala. Olhando para as costas dela, ele fez uma expressão de desejo por um momento, mas logo Rockdil sorriu ao se lembrar da imagem dele que em breve voaria para a Coreia. Depois de algum tempo. Arpia Academy nos arredores da cidade do México. Então. Dessa forma, acho que você pode vir para a Coreia. Deu. Bem, se meu irmão mais novo quiser, não deveríamos tentar guardá-lo? A recompensa é suficiente? Se você cuidar desse assunto, eu cuidarei disso para que não seja suficiente. Sim, fui expulso da minha família ultimamente, então não tenho onde engolir isso, mas isso é bom. Em um lugar coberto de sangue aqui e ali, um homem estava sentado em cima de vários alunos ensanguentados. Ok, então vejo você em breve. Crescer. Dizera Ventric desceu de seu assento com um sorriso no rosto.